Mostrar duas alternativas ao AMP Server, tá? Então lembrando que para o aluno, né, que já tem o AMP Server instalado, continua usando o AMP Server, tá ok? Mas o AMP Server, ele tem aí, né, alguns entraves quando eu preciso instalar ele, né, e isso às vezes, né, dá um pouco de dor de cabeça. É um excelente programa, tá? Tanto que na escola nós usamos ele há muitos anos, tá? Mas a gente tem outras alternativas aí, né, que não dão tanta dor de cabeça e segue nesse mesmo ambiente, né? Só para relembrar o que é o AMP Server, né? O AMP Server nada mais é do que um ambiente de desenvolvimento, né? Onde o A aqui do AMP, né, ele se refere ao Apache, tá ok? O P se refere ao PHP e o M se refere ao MySQL, que é o banco de dados, né? E o W aí vem de Windows, né? Então, da mesma maneira que eu tenho o AMP, eu vou ter o LAMP, tá? Que é o Apache, MySQL, PHP para o Linux, e tenho o MAMP, tá? Que é o Apache, MySQL, PHP para o macOS, tá? Então eu tenho aí essas possibilidades quando a gente pensa no AMP Server, tá? Um outro programa, tá, também conhecido aí, tá, vai ser o Champ, tá? O Champ aí com dois P's, onde ele também tem aí, né, o Apache, ele traz aí o M, né, não só como o MariaDB, que é um banco de dados também, mas também aí, né, o MySQL, tá? Então o M aí representa tanto o MySQL quanto o MariaDB, e ele traz o PHP e o Perl. Tá? Então são duas linguagens de script aí, então eu consigo também trabalhá-lo tranquilamente aqui, né? E o X aqui, né, se refere que ele tem, né, ele é a mesma versão tanto para o Windows, quanto para o Linux, quanto para o macOS, tá? Então eu posso aí, né, instalar ele nesses três sistemas operacionais tranquilamente, tá? Então, diferente do AMP, que é para o Windows, né? E aí, se eu quero para o Linux, eu tenho que procurar o LAMP ou o MAMP, tá? Eu tenho que procurar esses outros, tá? Então, aqui eu tenho tenho o AMP, tenho o Champ aí como duas alternativas, e por fim eu tenho uma terceira alternativa, que é o USB Web Server. Tá? De todos, né, é o mais leve, tá, que nós vamos ter, tá, ok? Ele é leve o suficiente, né, como o próprio nome fala, para ser colocado diretamente num pendrive. Tá? Então eu posso colocá-lo aí num pendrive, quer dizer, posso colocar ele num dispositivo USB, tá? E aí a ideia aqui, né, é a mesma do AMP, né? Eu vou trabalhar, tá? Vou conseguir desenvolver tudo que nós fazemos em sala de aula, a gente consegue aí dentro, né, utilizando o USB Server, tá bom? Então aqui eu tenho a página dele, basta digitar USB Server, né, que no Google que ele já vai chegar nesse endereço aqui, usbserver.net. Tá? Então ele também é uma combinação aqui, né, do Apache, MySQL, PHP e do PHP-MyAdmin, né, que é aí uma interface do PHP feita em PHP para se administrar o MySQL, tá ok? Então, a instalação dele é muito simples, o tamanho dele é muito pequeno quando a gente compara com o AMP, tá? Então daí fica, né, a grande facilidade. A gente vai ver algumas pequenas diferenças, né, aonde eu coloco o meu arquivo, onde eu coloco os meus arquivos, tá? Então aí eu tenho algumas pequenas diferenças quando a gente compara com o AMP, tá? Que é importante aí a gente mencionar e deixar claro, como por exemplo aí, né, na hora de colocar o localhost, tá ok? Na hora onde eu vou colocar os meus arquivos. Então tudo isso, né, um pouquinho, tem algumas diferenças, né, relativas aí ao uso, tá, quando eu comparo com o AMP, né? Depois, mais futuramente, quando eu for trabalhar o MySQL, o usuário, né, do MySQL é o root, tá? Ele tem a senha aí USB, né, W, tá? Então, algumas pequenas diferenças, né, que com o passar das aulas a gente vai mencionando. Então, é uma alternativa muito boa, é uma alternativa muito simples, eu consigo colocar ele no pendrive e trabalhar ele normalmente, tá? Então, a versão mais recente dele está na versão 8.6, tá?
mas ele tem ainda disponível aí a 8.5 e a 8.2, tá? A gente vai utilizar a versão 8.6, é uma versão estável, tá? Dá pra gente utilizar ela tranquilamente, tá bom? Bom, eu já fiz o download dessa versão aqui, tá? E só para comparar, olha, né, o tamanho dela quando eu comparo, por exemplo, com o AMP, né, ou mesmo com o Visual Code, tá? Então aqui eu tenho, né, dentro aqui dos meus downloads, né, a instalação de todos eles, tá? E aí ele vem simplesmente, né, compactado. Diferente do AMP, que ele ele passa por um processo de instalação, esse não, né? Basta que eu simplesmente clique com o botão direito. Para quem tem algum programa, né, como o WinRAR para descompartilhar, para descompactar, basta utilizar a opção ou, né, pelo Windows mesmo eu venho aqui extrair tudo. E aí o que ele faz? Vamos começar e ele vai extrair, né, o arquivo, tá ok? Então aqui simplesmente eu cliquei, fiz o download da versão mais recente, que é a versão 8.6, e aí repare que, né, mesmo descompactado, ele está dando um tamanho de 71. Enquanto, né, lá no AMP Server eu tenho um tamanho aí, né, de 300 MB, né, sem instalar. Né, e depois que eu instalo ele tem um tamanho maior aí, né, uma vez que ele está instalado, tá? Então, algumas observações aqui. Ah, professor, essa diferença de tamanho toda, né, tem algum impacto para minha aplicação? Nenhum, tá? Nenhum para nossa aplicação aqui, né? Para essa parte que nós estamos trabalhando, tanto o AMP quanto o USB Server, tá? Eles funcionam muito bem. Tá? O AMP, né, nas suas versões, né, nas suas primeiras versões aí, né, ele também tinha um tamanho mais reduzido e com o passar dos anos ele foi tendo um tamanho maior. Tá? Bom, pessoal, então repare que descompactei a pasta, tá? Ela está aqui dentro do meu downloads mesmo, tá ok? Então aqui dentro, olha, espera aí que não veio tudo. Tá? Aí, pronto. Tá atualizando aqui. Ele tem esse programinha que é o programa de Start. Diferente do AMP, aonde ele habilita, né? Ele cria um atalho na área de trabalho, esse não, tá? Eu venho dentro da pasta mesmo, clico duas vezes e aí eu vou iniciar, né, o meu aplicativo, o meu servidor. Então, olha lá. Bem simples, olha, bem mais simples do que o AMP aqui, olha. Só de clicar, né, ele já mostrou aqui, olha, o Apache então já está funcionando, já está executando, o MySQL já está executando. Ah, e o PHP? Lembrando que o PHP ele vem dentro aqui do Apache. A linguagem, né, por padrão, ele vem no inglês, mas eu posso vir aqui, né, olha, posso escolher aqui o português, né, para trabalhar. Então, repare que aqui, olha, já apareceu aí configurações. Bom, esse é o meu ponto de partida, tá, para o meu USB Server. Depois, se eu clicar aqui nesse botãozinho, ele também vai ficar minimizado lá do lado do relógio. Tá? E aí a gente tem que analisar a primeira diferença quando eu comparo ele com o AMP. Né? No AMP Server, onde eu colocava os meus arquivos? Né? No caso do AMP Server, olha, vamos relembrar aqui, eu venho no disco local, né? Ele vai criar aí, né, a pastinha WAMP, quando vocês fazem a instalação, então, por exemplo, aí o WAMP64, e aqui dentro do WAMP eu tenho a pasta www, tá ok? Esta é a pasta padrão para o AMP, tá ok? Seja no AMP32, seja no AMP64. É essa que eu vou utilizar, tá bom? Quando eu venho utilizar aqui, né, no USB Server, a minha pasta padrão, ela tem um outro nome, né? A pasta padrão aqui chama-se root, tá ok? Então é aqui que eu crio, né, os meus exemplos. Então, por exemplo, olha, né, eu vou criar uma pasta aqui, vou chamar ela de exemplos, tá ok? E olha lá, é aqui que eu vou fazer a chamada, né, dos meus exemplos, né, em PHP. É aqui que eu vou colocar aí, né, os meus arquivos PHP na hora de chamar, tá bom? E aí, olha, né, um outro detalhe. Então, por aqui eu vou chamar direto localhost,
né? Então, fazendo isso, assim como lá no AMP, né, ele chama o navegador padrão do computador. A página inicial, né, ela é diferente, tá ok? Então é importante mencionar aqui, tá? Ela tem suas diferenças, tá? A primeira coisa que eu vou observar aqui em cima é que o endereço ele traz localhost 2.8080, porque ele vem aí nessa porta padrão. Isso quer dizer que, se ele aparece nessa porta padrão, significa que eu posso trabalhar, né, o USB Server e o AMP no mesmo computador, que eles não vão aí, né, ter conflito. Tá? Então esse é o ponto mais interessante para mim aqui. Tá? Aqui, né, então é importante mencionar que ele está trazendo aí a versão aí 5.4 do PHP, é uma versão mais antiga, e isso fica, né, mais nítido aí, né, em relação ao tamanho. Se eu for comparar com o AMP Server, né, ele está nas versões mais recentes do PHP, ele está trazendo a versão 7.4 do PHP, então é uma versão mais recente, e isso também é justificável pelo tamanho, né, do arquivo de instalação, tá ok? Então, aqui ele traz a versão 5.4. Ah, mas essa versão é muito antiga, eu estou vendo aqui que ele usa um compilador de 2008. Pessoal, para o que nós vamos fazer agora não tem problema nenhum, tá? A gente usa, né, do PHP 7 somente para coisas, alguns recursos mais novos, mas nesse primeiro momento da nossa disciplina não tem necessidade, tá? E aqui em cima eu vou colocar então, por exemplo, né, o arquivo, também diferentemente, né, do que nós estamos acostumados no AMP, tá? Aqui em cima eu vou fazer a chamada, então, da minha pasta, tá? Eu não tenho um link direto para clicar aí, tá? Nossa, peraí. Só arrumando aqui, tá? Eu vou fazer a chamada aqui em cima. Como eu estou trabalhando em máquina virtual, ele fica aí um pouco mais lento aí. Tá ok? Então, olha lá. Nossa, quantos zeros. Só alterando aqui. Barra. Pronto, eu tenho aqui, mais fácil. Exemplos. Pronto. Tá? Pessoal, a demora toda aqui se dá aí, né, por conta que eu estou utilizando uma máquina virtual, né, dentro aí do meu sistema operacional para poder fazer essas explicações. A partir daqui que eu vou executar, então, né, os nossos exemplos. Vamos construir aí agora os nossos exemplos.